Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Na aula de hoje, falaremos sobre noções de versificação. Para tanto, iremos utilizar inicialmente o poema, está na página 109 do nosso livro didático, que inclusive foi objeto de estudo da nossa última aula, que é o poema do escritor brasileiro Olavo Bilac, Nel Meso del Camin. Como vocês podem observar, no tocante à estruturação desse poema, ele é constituído de 4 estrofes, sendo 2 delas com 4 versos, que nós chamamos de quartetos, e 2 estrofes compostas por 3 versos, que nós chamamos de tercetos. Talvez não fique muito claro a forma de organização do tamanho dos versos, e é exatamente sobre isso que nós falaremos hoje, e também talvez não fique muito evidente o esquema de rima que o autor empregou para compor a sua obra, no caso, o seu soneto. Isto é um soneto. Então, Nel Meso del Camin. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos presa a minha, a tua mão, a vista deslumbrada, tive da luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo, na partida nem o pranto os teus olhos emudece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Cada um dos versos é composto por 10 sílabas poéticas. Para tanto, eu trouxe um outro poema, que é um poema de um escritor também brasileiro, só que este, conhecido como Vinícius de Moraes, que é o soneto de fidelidade. Nesse soneto de fidelidade, vocês podem observar que ele se encontra com a sua divisão, com as barras, e ao final de cada palavra vocês notam que há uma sílaba que está negritada. É exatamente sobre isso que eu quero lhes falar nesse momento. Então, se vocês observarem lá na página 111 do nosso livro didático, vai haver lá um quadro onde diz para lembrar que, na verdade, esse assunto ele já fora em algum momento trabalhado pelos senhores lá no ensino fundamental, especificamente no 8º e 9º anos, que chama-se, essa técnica de dividir os versos em sílabas, chama-se escansão. Então, a escansão ela não segue a mesma divisão silábica tradicional. Ela segue a regra da divisão em sílabas poéticas ou sílabas métricas. E nesse caso, o que é privilegiado é exatamente o som e não as sílabas propriamente ditas. Tomando isso como base, vocês podem notar, por exemplo, o primeiro verso do soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes diz o seguinte: de tudo ao meu amor serei atento. Ao observar aqui, vocês notam
que duas sílabas, o tudo e o ao, né? O ao, inclusive, constitui uma palavra, eles se juntaram, né? Porque ao falar, ao pronunciar, justamente a gente pronuncia de uma só incursão de voz. E aí, conferindo as sílabas, que o soneto aqui segue a mesma orientação, né, do anterior, do Olavo Bilac, Neo Meso Del Carmin, tem 10 sílabas poéticas. Então vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só se confere até a sílaba poética da última palavra. Ou melhor, a sílaba tônica da última palavra. As que sobrarem, você vê que sobra uma em cada poema, em cada verso, elas não contam, certo? Só até a sílaba tônica da última palavra. Isso vai ocorrer em todos os demais versos, em todas as demais estrofes. Uma outra coisa que chama aí a atenção é justamente o esquema de rima adotado pelo poeta. Atento, tanto, canto, pensamento. Você nota claramente que o primeiro verso rimou com o quarto e o segundo com o terceiro. Da mesma forma, aqui, o primeiro com o quarto, o segundo com o terceiro. Já aqui nos tercetos, observe que há uma certa diferença, né? Procure, vive, ama, tive, chama e dure. Nenhum verso ficou desemparelhado, porém, como o poeta, no caso Vinícius de Moraes, procedeu, ele rimou o primeiro verso do primeiro terceto com o último verso do segundo terceto, né, que é a última estrofe. Aqui o segundo verso do primeiro terceto com o primeiro verso do segundo terceto e, por fim, o último verso do primeiro terceto, ama, com o segundo verso do segundo terceto, chama. Então, esse encadeamento aqui ele pode ser de maneiras diferentes, certo? Isso aqui é um procedimento que o autor, o poeta, ele pode definir como ele ficará emparelhado. Só que não pode ficar nenhum verso sem a sua devida rima, né? Sem seu devido par. No final da página 111, nós temos, e eu vou colocar aqui exatamente a questão de número 5 também, que vai ser o nosso objeto de estudo também, né? Ou seja, resolver essa questão. Mas antes eu quero focalizar bem aqui nesse quadro que eu citei agora há pouco, que diz lá, né? Diferentemente da divisão tradicional, silábica tradicional, a escansão que eu citei lá no início do vídeo, a escansão de versos em sílabas poéticas, privilegia o som e não as sílabas. Embora sejam semelhantes em sua divisão, a escansão une em uma só sílaba poética duas sílabas se a última sílaba de uma palavra termina em vogal. Vendo lá? E a próxima se inicia com vogal. Por exemplo, aqui, séculos de emoção caramelada, né? Ou seja, como se fala bem rápido, séculos de emoção. Esses dois Zezinhos aqui, ó, da preposição de e o início da palavra emoção, eles se juntam em uma só sílaba. Isso acontece todas as vezes? Não. É preciso que essas duas sílabas elas sejam átonas, né? Ou seja,
de sonoridade mais fraca, para que elas possam se juntar. Continuando, para a métrica, conta-se o número de sílabas poéticas até a última sílaba tônica de um verso, né? No caso aqui, ó, séculos de emoção caramelada. Se você conferir, vamos ter 10 sílabas poéticas, a exemplo do que vimos nos sonetos. Já no tocante ao esquema de rimas de um poema, o esquema de rimas de um poema é identificado por meio da nomeação de cada rima com uma das primeiras letras do alfabeto. Não comentei isso agora há pouco, né? Mas no caso lá do poema, vamos colocá-lo novamente, do soneto de fidelidade, eu poderia ter aqui, ó, cada sílaba vai receber uma letra, né? Como ele falou. A, B, B, né? As que se coincidem vamos chamar de B. Nesse caso aqui. A, B, B, A. Então, A, B, B, A. Aqui é uma rima diferente, né? Das que já apareceram anteriormente. Então, ele vai ganhar o nome de C. Então, C, D. Isso aqui também é diferente, né? E. E aí, ó. C, D, E. E aqui vai aparecer o quê? Aqui foi D, né? Então, D, E, C, certo? Então, todas elas, vocês podem observar, ficaram emparelhadas. Ficaram cada um com seu pazinho, certo? Aqui, também, em um outro poema do Olavo Bilac, bastante conhecido, ele é nomeado Profissão de Fé, de Olavo Bilac, é um dos poemas mais conhecidos dele, está justamente aí na nossa página 112 do nosso livro didático. Nós temos aqui, ó, torce, aprimora, alteia, lima, ó, né? Lima. A frase enfim, no verso de ouro, engasta rima, ó, lima com rima, como um rubi. Rubi com enfim, enfim com rubi. Bem, lá do outro lado, na página 112, temos o poema que eu fiz referência agora há pouco, que é o poema do Olavo Bilac. E do lado aqui, nós temos uma pequena biografia desse autor. Gostaria que lessem o poema completamente, né? Não é um soneto, como vocês podem notar, os versos têm aí tamanhos diferentes. Claramente vocês notam que nem os versos não têm o mesmo número de sílabas poéticas. Porém, o primeiro e o quarto, eles sempre têm o mesmo número, e o segundo e o primeiro e o terceiro têm o mesmo número de sílabas poéticas, e o segundo e o quarto também. Bem, então o estudo aqui é basicamente esse. Vocês irão desenvolver a questão de número 5, né? O estranhamento diante do poema de Drummond. Quem era o poema de Drummond, de Carlos Drummond de Andrade? Nós tínhamos lá no meio do caminho, né? Vocês observaram que ele é escrito, como foi comentado na última aula, não seguindo a norma que os clássicos utilizavam, né? Já que Drummond é um autor modernista. Então vocês vão... o estranhamento diante do poema de Drummond e a crítica que recebeu se devem, em boa medida, ao que era considerado um poema de bom gosto no começo do século XX. O que pode ser exemplificado no texto 3. Quem é o texto 3? Neomeso del Carmin. Então vocês vão reler o Neomeso del Carmin e observar o que? Responder à questão. Já explicou-se que ele é um soneto durante a aula, e aqui também estamos afirmando. Essa composição é considerada uma das modalidades mais técnicas da poesia, pois obedece a uma estrutura fixa. Quem é essa estrutura fixa? É composta em 4 estrofes, sendo 2 delas
de 4 versos e 2 delas de 3 versos. Os versos devem apresentar 10 sílabas poéticas, que são chamados de decassílabos, e um esquema de rimas definido, né? Então, temos várias possibilidades de estruturar os quartetos, como, por exemplo, AB-AB, né? AB-AB, ou ainda AABB, ou ainda o que ele utilizou, ABBA, ABBA. Possibilidades para os terceiros. Ele cita aí também outras possibilidades, né, de combinação, né, das rimas. Então, ele pede que para você responder, você leia esse box aqui e fazer a análise do soneto. Qual é o esquema de rimas que ele utilizou, que o poeta utilizou. Também vocês podem fazer a escansão e farão, né, do primeiro verso apenas. Quem é o primeiro verso? Cheguei, chegaste, vinhas fatigada. Vocês só vão dividir e enviar apenas o primeiro verso, não é o soneto inteiro, como eu mostrei agora há pouco com o soneto de fidelidade. Vocês vão fazer somente o primeiro verso, a escansão do primeiro verso, e colocar aí também na letra A o esquema de rima. A outra questão, melhor, o outro item que eu quero que vocês resolvam é justamente a letra C, né? Tá na página 112. Como o soneto Neomeso del Carmim materializa as propostas do poema Profissão de Fé. Ou seja, qual é a semelhança que tem Profissão de Fé com Neomeso del Carmim. E por fim, vocês vão fazer um pequeno comentário, né, uma resposta pessoal, sobre a poesia considerada de bom gosto no começo do século XX, era a poesia formal e pautada em regras, como a do Olavo Bilac, como a do Vinícius de Moraes. Aí vocês vão explicar por que o poema de Drummond representou uma ruptura, ou seja, uma mudança com essa concepção de poesia. É mais ou menos explicar o que é que difere, né, um poema do outro. Ok, pessoal? Então, desenvolvam aí, assistam o vídeo até o final e até a próxima.